Bem-vindo à última aula de como montar uma pousada. Hoje vamos ver como você pode montar a sua estrutura tarifária. Eu uso um método que é usado por várias redes hoteleiras, e esse método é baseado no desenvolvimento de preços para a indústria formal. Então vamos para a construção tarifária. Para iniciar, eu preciso saber o quanto que eu vou produzir, ou seja, quantos quartos e quantas diárias serão compradas. E pelo motivo que o produto hoteleiro é sazonal, vou precisar escolher um período. Esse período pode ser aquele que você escolhe, ou seja, trimestral, semestral, anual, mas o período que proporciona o melhor resultado e controle é o período anual. Vocês devem estar se perguntando: como vou saber quantas diárias eu vou vender? De fato, você não sabe quantas diárias vai vender, mas existem as estatísticas do seu hotel ou da região que você opera, e é com esses dados que vamos tentar acertar a quantidade mais aproximada de diárias. E é por isso que essa previsão precisa ser acompanhada. Veja bem, se essa previsão estiver certa, você não vai precisar fazer nada. Mas se ela estiver uma variação muito grande, você vai precisar ajustar essas diárias no tempo. É por isso que muitos administradores não gostam de operar hotéis, por conta desta sazonalidade e dos preços. Então vamos entender o comportamento do seu hotel. Qual é seu histórico e qual é sua sazonalidade? Geralmente, os meios de hospedagem, de lazer, têm maior procura nos meses de férias e dias de festas. Já os meios de hospedagem de negócios é o contrário, são os meses fora de férias e dias úteis, os dias mais procurados. Com o uso desse histórico que você tem e a sazonalidade da região, é que vamos analisar qual é a possibilidade de vendas mais próxima da realidade para o ano. Então vamos lá, vamos entender o que é disponibilidade, né? Ou seja, quantos quartos você tem? Isso quer dizer que cada quarto pode produzir uma diária por dia. Se você tem 10 quartos, independente da categoria, esquece, standard, luxo, são 10 quartos. Então você tem 10 diárias para venda em um dia, 20 diárias para venda em 2 dias, 100 diárias para venda em 10 dias e 300 diárias para 30 dias. É a partir daí que temos o gráfico de disponibilidade de seu hotel durante o período de um ano. Agora, vamos ver seu histórico. O ideal é ver a média dos últimos 3 anos de vendas. Então, temos aqui a média, né, dos últimos 3 anos de venda. E com estes dois gráficos, temos a sua sazonalidade. Ou seja, tem a demonstração do que você tem disponível e a demonstração do que você vendeu. Tá? Como eu fiz a média dos últimos 3 anos, agora eu vejo que a probabilidade de vendas para o próximo ano são de 2.772 diárias. O que precisamos agora é saber o quanto vai custar produzir estas diárias. Este, na verdade, é o custo fixo, ou seja, independente se vai ou não acontecer a venda, é o preço que você vai pagar para produzir as 2.772 diárias. E nele está composto por funcionários e os custos de produção. Fazendo essas contas, eu cheguei a um total de 460 mil durante um ano neste exemplo. Logo, eu tenho 460 mil reais para produzir 2.772 diárias. Isso quer dizer que 460 mil dividido por 2.772 é igual a 165,95. Ou seja, cada uma dessas diárias vai me custar para produzi-las R$ 165,95. Mas não parou por aí. Agora que sabemos quanto custa essa diária, precisamos saber o quanto custa para vendê-las. Porque a gente ainda vai adicionar o café da manhã, que só acontece quando a venda acontece, a lavagem da roupa, a troca dos amenities, ou quanto vai de água, quanto vai de eletricidade, enfim, todos os serviços que devem estar ou estão incluídos nesse preço de diária. Então, eu tenho R$ 165,95 mais esses custos com vendas, né? Considerando todos eles, água, luz, amenities, café da manhã,
deu um total de 42,5, que somado com o custo da diária, fica agora um total de 208, mas ainda não acabou. Esse é o custo do quarto vendido, tá? Agora nós temos que adicionar os custos que acontecem após a venda, ou seja, após a venda eu vou ter que emitir notas fiscais, eu vou receber por cartão de crédito, eu vou pagar comissão para agência de viagens e ainda quero ganhar um percentual, tá? Então tudo isso é em valor percentual, né? Imposto, comissão, cartões de crédito, isso chegou arredondado em 60%, ou seja, desses 208 eu tenho de adicionar 60%, porque é 60% do valor de emissão da nota, que é esse 60% que vai sair para pagar todas essas questões. E existe uma fórmula para isso, que é o percentual por dentro, ou seja, 208 dividido por 1 menos os 60%. Então, nós temos que fica 208 dividido por 0,4, o que dá um total de 520. Ou seja, R$520 é o meu preço de venda. Para você saber se essa conta está certa, é simples, basta dar o desconto de 60%. Então, vamos aplicar o desconto de 60% sobre os 520, ou 520 vezes 0,6, que dá 312. 312 menos os 502, 208. Sobrou certinho para eu pagar as contas. Então, minha diária de venda é de R$520, certo? Agora eu tenho que usar essa diária em todas as hospedagens para conseguir pagar todas as contas e ter o meu ganho durante esse ano. Ou seja, basta multiplicar os 520 por 2.772 e daí eu vou descobrir o faturamento que eu posso ter durante o ano. É o faturamento necessário para pagar todas as contas, ter ainda um lucrinho de 10%. Tá? Então eu descobri que com esses 10 quartos eu tenho que faturar 1.441.000 no ano para atender todos os meus clientes e pagar todos os funcionários, fornecedores, governo, bancos, agência, etc. Agora temos uma questão. Essa diária de 520, ela é muito alta na baixa ocupação e muito baixa na alta ocupação. Se eu fizer a mesma diária o ano inteiro, todos os meses, eu não vou vender o que eu preciso quando eu estiver na baixa e vou vender muito rápido quando eu estiver na alta e não vou ter o rendimento que eu preciso. E ainda tem a questão do PROCON, porque a diária de 520 é o que eu tenho que faturar no ano, mas não é a minha diária divulgada, ou seja, a famosa diária balcão. A diária balcão é o preço das diárias que deve ser publicada e estar presente na recepção, no seu site, e é a sua diária padrão. É a partir dela que você dá descontos, tá? Então, vamos chamar essa diária de 520 como diária base. E ela vai servir como base de cálculo para a alta ocupação, a média ocupação e a baixa ocupação. Tudo isso está demonstrado no seu gráfico de sazonalidade. Então, voltando ao gráfico, né, nós chegamos à seguinte conclusão. Separei aqui, né, o gráfico por taxa de ocupação no mês, então eu tenho agosto, março e outubro com meses de baixa, abril, maio, setembro, fevereiro, novembro, junho e julho com meses de média e janeiro e dezembro como meses de alta. Então, eu tenho aqui a minha separação do período em 3 possibilidades tarifárias, né? Então, a gente chega à conclusão que tem 3 meses de baixa, 7 meses de média ocupação e 2 meses de alta ocupação. Então, vamos aplicar descontos em nossa tarifa base, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou aplicar desconto de 50% sobre minha tarifa base no período de baixa, vou aplicar um desconto de 20% durante o meu período de média ocupação e o saldo eu vou transferir para o período de alta ocupação,
tá? Então, veja bem, no período de baixa ocupação, eu terei uma diária de 260, no período de média, uma diária de 416, no período de alta ocupação, de 1.007. Então, temos o nosso ano base, onde o faturamento deve ser 1.441. Eu analisei o mercado e vi que na baixa os preços giram em torno de 260 ou 50% da minha tarifa base. Apliquei essa tarifa e cheguei a quantas diárias poderão ser vendidas a esse preço, de acordo com a minha previsão. Vi quantas diárias poderão ser vendidas e o faturamento esperado para esses meses. Fiz o mesmo no período de média ocupação e agora basta descontar esse faturamento previsto tanto na baixa quanto na média ocupação e ver qual que é o saldo que eu preciso faturar no período da alta. E essa quantidade que eu preciso faturar no período da alta, quantas diárias estão previstas a serem vendidas no período da alta, que vai me dar o valor mínimo de tarifa que eu posso cobrar. Tá? Então, você vê que eu, com uma diária base, eu fiz 3 tarifas, as tarifas para alta ocupação, para média ocupação e para baixa ocupação, sendo que a tarifa da média ocupação e a da baixa ocupação não paga o que precisa para poder sobreviver. E é na alta ocupação que você tem essa rentabilidade. Agora que temos essas diárias, precisamos fazer a diária balcão. Eu sempre sugiro que essa diária que fica no mostrador da recepção seja maior que a diária mais alta. Afinal de contas, a gente nunca sabe se vai ter muita inflação ou se o mercado estará muito aquecido. Para não ter falhas, eu coloquei essa minha diária balcão em 1.200. Tá? Então, de 1.200, na alta temporada, eu posso cobrar até R$ 1.200. Não quer dizer que eu vá cobrar, eu não posso cobrar mais do que 1.200. Né? E na baixa temporada não dá para cobrar 1.200, né? Então eu tenho que cobrar bem abaixo do necessário. Então, viu como não é um bicho de 7 cabeças? Dá um pouco de trabalho, é verdade. Mas você pode usar esse método para fazer suas diárias de várias maneiras. Você pode usar o método fazendo mês a mês, ou a cada trimestre, ou como você preferir. O importante é que agora você sabe como são feitas as diárias, como são feitas as tarifas, e em cada meio de hospedagem tem a sua, porque cada meio de hospedagem tem realidades e custos diferentes. Faça assim e me conta se deu certo. Deixe aí nos comentários. Aproveita, segue esse canal. Até a próxima!